Isso aí, galera. Então, vamos começar então a nossa correção aí da prova do TJ São Paulo Interior e Litoral, a parte de informática. Vocês viram que as questões que foram cobradas na prova foram questões aí relativamente simples, questões que foram vistas em aula, questões que no caso você não teve nenhum tipo de dificuldade em responder, né? E aí no caso, eu acredito que você tenha acertado a grande maioria dessas questões aí, que ao todo foram 14, né, na sua prova. Então vamos a ela. Na primeira questão de informática, que foi a questão 77, ele traz ali, ó, o Windows 10 permite que seu explorador de arquivos possa ser configurado em relação aos arquivos e pastas que manipula. Uma das configurações permitidas é ocultar, e aí ele está falando, olha, o explorador de arquivos, né, que é o gerenciador de arquivos do Windows 10, permite que você possa ocultar arquivos e pastas que estão lá dentro. Beleza? Isso você já sabe que a gente viu em aula, né? Só que, o que ele está trazendo nas alternativas? Algumas situações que você deve analisar se realmente pode acontecer ou não. Então, quando ele fala assim, ó, uma das configurações permitidas é ocultar os arquivos que não foram ainda avaliados pelo antivírus. Bom, isso daí não traz nenhum tipo de restrição. Quando a gente quer ocultar um arquivo, independentemente de ter sido avaliado pelo antivírus ou não, eu posso tornar aquele arquivo oculto. Basta a gente ir em propriedades do arquivo, né, botão direito do mouse, aí você tem lá embaixo, né, os atributos que aquele arquivo ou pasta podem ter. Somente leitura, o oculto. E eu marco oculto e acabou. Entendeu? Então a alternativa A não pode ser. B, os arquivos criptografados ou protegidos por senha. Então, né, uma das configurações permitidas, os arquivos criptografados ou protegidos por senha, somente esses caras? Não. Independente dele estar protegido por senha ou não, posso torná-lo oculto. Então, a alternativa B também não pode ser. C, os arquivos não manipulados há pelo menos um ano. Não, eu não tenho esse tipo de restrição, galera. Tanto faz se o arquivo ele está lá, né, sem ser manipulado há 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí eu achei aquele arquivo e falo, pô, vou deixar esse arquivo oculto. Você pode, não existe nenhum tipo de restrição em relação a isso. Aí ele traz as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Bom, o que ele quer dizer com isso? Que no seu computador você vai ter extensões de arquivos do tipo conhecidos, do que? Arquivos de imagem, arquivos de vídeo, arquivos de texto, arquivos de planilha. Então, quer dizer, posso tornar qualquer uma dessas extensões aí oculta? Posso. Então, quer dizer, a alternativa correta já pode ser a alternativa D, mas a gente analisa aí. Os arquivos de aplicativos, né, não licenciados para o Windows 10. Então, quer dizer que eu só posso ocultar esses caras? Também não. Então, quer dizer, a única alternativa correta que nós temos lá é a alternativa D, as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Na nossa aula aqui no Instituto, a gente falou, né, justamente da possibilidade de tornar alguns arquivos que nós temos no nosso computador com o atributo oculto, né? Ou a gente transformar uma pasta que nós temos, né, mudando, disfarçando a pasta, mudando o ícone, né? E aí, mudando esse ícone, o próprio, né, o conteúdo daquela pasta fica de certa forma oculto, né? Mas podemos também tornar a pasta oculta e o seu conteúdo também clicando com o botão direito do mouse e indo em propriedades, né, do arquivo ou da pasta. Beleza? Questão tranquila, questão fácil, né? Vamos para a próxima questão. Questão 78. Esta questão, você que foi meu aluno, deve ter lembrado de mim muito nesta hora, porque nas nossas aulas aqui, eu sempre retomava, né, as aulas fazendo perguntas relacionadas ao conteúdo das aulas anteriores. E uma das incessantes perguntas que eu fiz foi justamente sobre este ícone, visão de tarefas. Então aqui a gente comentava a respeito deste botão, falávamos da tecla de atalho correspondente a este botão, fazíamos também comentários a respeito do que é possível fazer com esse botão e veja o que aconteceu. Caiu este botão na prova. Maravilha! Tenho certeza que você acertou tranquilamente esta questão, porque olha só, um usuário de um computador com sistema operacional Windows 10 clicou no seguinte botão presente na barra de tarefas, cujo botão a gente já sabe, visão de tarefas.
Esse botão permite a múltiplas áreas de trabalho possam ser criadas ou gerenciadas. B. A lupa do Windows seja ativada para ampliar as informações exibidas na tela. C. A tela do computador seja reproduzida em um projetor. D. Todas as janelas abertas sejam fechadas. E E. A tela seja estendida em um segundo monitor de vídeo conectado no computador. Então, olha só, você já sabe que a visão de tarefas, né, que é aquele botão, permite que você possa exibir as várias áreas de trabalho que o Windows 10 permite que possa ser construído, né? Então eu posso ver as tarefas que estão sendo desempenhadas em cada uma das áreas de trabalho. Portanto, a alternativa correta, alternativa A. Múltiplas áreas de trabalho, né, possam ser criadas ou gerenciadas. Então você está vendo aí que a questão cobrada na prova foi a questão feita e foi a questão vivida aqui no Instituto. Beleza? Vamos para a próxima questão, então. Na próxima questão ele traz ali, ó, questão 79. A seguir é apresentada uma parte do explorador de arquivos do Windows 10. A seta para cima, presente antes da barra de endereço, se destina a... Então você está vendo aqui a imagem, né? E ele fala da seta antes da barra de endereços apontada para cima. Então, muitas pessoas ficaram atentadas a ver este ícone aqui na prova. Só que não é sobre este ícone que ele está falando. Ele está falando de outro ícone que está lá, de uma seta que está apontada para cima. Sendo assim, fica fácil da gente saber qual que é a resposta correta, porque é essa seta que ele está falando. E essa seta aqui, no caso, vai te levar para, né, a pasta aqui, no caso, este computador. Então a gente vai subir o nível. Então, ó, levar ao nível acima do atual, ou seja, este computador. Eu estou dentro de downloads. Então, se eu coloco ali, clicando na seta para cima, vou subir o nível. Então, subindo o nível, eu chego para este computador. Beleza? Então, é uma questão aí que exige um pouco de atenção, né? Não confunda com isso aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a questão em si. Beleza? Continuando. Questão 80. Na questão 80, ele traz ali uma perguntinha simples sobre iniciar, questão também vivenciada por nós aqui no Instituto, né? Então você tem lá, ó, Windows 10 e sua configuração padrão permite que o usuário configure o menu iniciar, por exemplo, para... O menu iniciar lista o quê? Os programas que você utiliza, né? Os programas que você usa com uma frequência. O iniciar do Windows 10 traz os programas em ordem alfabética. A gente falou muito disso sobre, né, justamente o iniciar nas aulas aqui no Instituto. Então, olha só, a alternativa A, ele fala que o botão iniciar, né, o próprio ícone iniciar, ele ativa automaticamente a ajuda do Windows a cada erro do usuário. Não, isso jamais aconteceu, né? B. Indicar os aplicativos que não foram certificados para o Windows 10. Também não, isso não é função do iniciar. C. Bloquear aplicativos que possam estar infectados por vírus. Também não, isso não faz parte do iniciar. D. Restaurar programas apagados acidentalmente. Então, o Windows ainda não tem este recurso, galera. E aí então sobrou o quê? Mostrar os aplicativos mais usados, mostrar os aplicativos que você tem no seu computador, mostrar os aplicativos instalados, entendeu? Então, a única alternativa possível que você poderia marcar seria a alternativa E, beleza? Então, questão também tranquila e vivenciada aqui, né, nas nossas aulas de informática. Questão 81. Na questão 81 ele traz assim, ó, no sistema operacional Windows 10, uma das maneiras de encontrar algum programa ou aplicativo disponível no computador é... Então olha só, aqui ele está fazendo uma pergunta relacionada à forma de pesquisa de arquivos, programas, pastas que nós temos no computador. Nós comentamos bastante a respeito da Cortana nas nossas aulas. O que é a Cortana? O assistente pessoal, né, da Microsoft, o assistente pessoal que está ali no Windows 10. E justamente comentei com vocês que o assistente pessoal aqui da Microsoft, a Cortana, ela
não está ainda apta para fazer o uso da língua portuguesa. Então, quando você fala com ela, ela não entende direito o que você está falando. Então, o que acontece? Muitas vezes você fala, ô Cortana, abre o Word para mim. Ao invés de ela abrir o programa Word, ela pesquisa o Word lá na internet, no Bing, entendeu? Então, quer dizer, ela não entende direito, mais ou menos, né, ainda a língua portuguesa. Mas se você tiver o Windows em inglês, falar fluentemente em inglês, ela vai te entender perfeitamente, porque ela foi projetada para falar em inglês, para entender o inglês também, né? Mas enfim, o ícone da Cortana, que também está presente ali na barra de tarefas, né, do Windows 10, é utilizado para fazer pesquisa. Então, dentro das alternativas que nós temos, ele fala, a alternativa A, ele fala, pressionar a tecla do logotipo do Windows P, né, o Windows mais P no caso, que provocará a exibição de todos os programas disponíveis. Não. B. Digitar o nome do programa ou aplicativo na caixa de pesquisa na barra de tarefas. Opa, tá interessante esse daqui. Vamos continuar a ler. Selecionar o ícone Programas e Aplicativos na barra de tarefas que exibe todos os programas ou aplicativos instalados. Bom, isso aí não existe. Digitar o nome do programa ou aplicativo na barra de pesquisa do Edge. Se eu digitar na barra de pesquisa do Edge, eu vou pesquisar na internet, né? Depois, E. Selecionar o ícone de busca de programas no painel de controle e digitar o nome do programa ou aplicativo. Não, gente. Então, a única alternativa possível de ser assinalada é a alternativa B. Professor, onde que fica isso aí no Windows 10? Aí eu vou te mostrar, olha só. Acompanha aqui comigo. Então, ó. Duplicando aqui a nossa tela, a gente vai ver que o Windows 10 traz para a gente na barra de tarefas o ícone de pesquisa, né? Então acompanhe aqui comigo. Então, duplicando a imagem lá, vai aparecer na tela de vocês aí justamente, né, a minha apresentação do PowerPoint, mas eu quero que você observe aqui, ó. Bom, ampliando, na nossa barra de tarefas, né, nós temos todos os ícones que estão fixados lá, mas nós temos ao lado do iniciar o ícone da Cortana. Esse ícone da Cortana é o ícone de pesquisa. Pode ser exibido a caixa de pesquisa ou pode ser exibido apenas o ícone. Então, como eu tenho vários ícones aqui, eu não deixo a caixa de pesquisa ser exibida, mas é através do ícone da Cortana que ele faz a pesquisa. Então, quando a gente clica aqui, já vai aparecer a opção para você digitar o que você quer pesquisar, certo? Então, é na barra de tarefas que você tem a caixa de pesquisa. Então, nesse caso, a alternativa correta só pode ser mesmo a alternativa B nessa questão. Tudo bem? Beleza? Então, ótimo. Vamos voltar para lá e a gente segue adiante, tá? Então, questão 81, questão tranquila, questão aí também vivenciada por nós aqui, né, do Instituto. Então, alternativa B, já respondemos, vamos para a questão 82. Questão 82, também comentada aqui em prova, desculpa gente, comentada aqui na aula, onde eu afirmava, gente, isso aqui cai em prova, justamente o botão maiúsculas e minúsculas, né? Então a gente viu isso na aula. Então, isso foi muito bom, quando a gente vê o resultado do que a gente aplica na aula ser cobrado na prova. Isso é muito gratificante para nós professores, né? Então, e mais gratificante ainda saber que você acertou essa questão, né? Isso para nós não tem preço. Então veja, ó, questão 82. Em um documento em edição no Word 2016, versão em português em sua configuração padrão, tem-se um parágrafo conforme apresentado a seguir, mercado de peixe. Com esse parágrafo inteiramente selecionado, acionou-se, né, uma das opções disponibilizadas por meio do botão, aí maiúsculas e minúsculas, presente no grupo fonte da guia página inicial do aplicativo. E o resultado foi o seguinte, mercado de peixe.
Assinale a alternativa que apresenta a opção acionada a partir desse botão. Então você clica ali, né, na setinha, a setinha vai trazer para você todas essas opções. Ele quer saber qual a opção que era assim e ficou assim. Pô, primeira letra da frase em maiúscula? Não, porque eu tenho mais, né, em maiúsculo. Tudo maiúsculo, alternar entre maiúscula e minúscula, colocar cada palavra em maiúscula. Só pode ser essa, né? Então foi uma questão aí para você acertar tranquilamente. Veja que ela nem cobrou a tecla de atalho dessa ferramenta presente aí no Word, que a gente também viu e estávamos preparados para ela se viesse a ser cobrada na prova, beleza? Que é a tecla Shift F3, lembra? Cada vez que você pressiona a tecla Shift F3, vai alternando entre as opções que estão aqui descritas ali nas alternativas. Beleza? Questão fácil, vamos para a próxima questão. Questão também do Word, olha lá. Considere o seguinte botão presente na guia página inicial do Word 2016, versão em português e sua configuração padrão. Este botão é o botão de espaçamento entre linhas de parágrafo, professor. A gente viu em aula e é verdade? Viu mesmo, né? Inclusive, eu falei para você, olha, este botão costuma cair na prova e geralmente eles perguntam os tipos de espaçamento entre linhas que existem no Word. E foi justamente isso que ele trouxe para nós. Olha lá. Por meio dele pode-se adicionar espaçamento. Ah, mas aqui ele não está perguntando dos tipos, se é simples, se é duplo, se é pelo menos, se é exatamente. É verdade, não está perguntando. O que ele está perguntando? O que tem aqui dentro? E o que tem ali dentro, né, foi justamente a resposta colocada aqui nessa questão. Então vamos ver lá no próprio Word o que este botão traz para a gente de novidade. Então, duplicando aqui a imagem, a gente vai ver o Word lá. Eu vou ampliar para você justamente lá no grupo parágrafo, onde nós temos o botão espaçamento entre linhas. Estou ampliando aqui, ó, veja. Espaçamento entre linhas, é justamente este botão aqui no grupo parágrafo, certo? Quando eu clico aqui na setinha, observe que ele vai trazer ali algumas opções, é ou não é? Então eu tenho o espaçamento, né, que eu posso optar por um desses aqui, mas eu tenho adicionar espaço antes do parágrafo e também remover o espaço depois do parágrafo. Então, diante disso, a gente consegue ir lá na questão e ver que alternativa é a alternativa correta. Então, vamos até lá. Então, ó, questão também tranquila para você. Poderia até gerar uma dúvida, mas aí vem as dicas que nós sempre falamos nas aulas. Pessoal, cuidado quando ele traz aqui, né, apenas. Porque apenas limita, e quando limita você tem que ficar muito esperto. Não que esteja sempre errado quando coloca o apenas, mas que você deve ficar esperto, com certeza sim. Então veja, ó, na alternativa A ele está dizendo assim, ó, que tipo de espaçamento que a gente pode ter quando a gente clica naquele ícone ali, naquela setinha? Entre linhas de parágrafo, que são os números, bem como antes e depois do parágrafo. Pô, então foi justamente isso que a gente viu lá, pô. Né? Então a gente não tem apenas o espaçamento entre linhas, como você tem aqui nas alternativas sugeridas, né? Então você tem na alternativa B, antes do parágrafo, apenas. Não, nós temos antes do parágrafo. B, né? A gente já falou. C, entre linhas de parágrafo, apenas. Ele existe entre linhas, mas não é apenas. Antes e depois de parágrafo, apenas. Poxa, então você já sabe que o apenas faz essa limitação, né? E a partir do momento que você tem essa limitação, nem sempre, né, não posso afirmar 100% para você que está errado, mas na maioria das vezes está errado, ok? Nesse caso você viu que estava. Ótima questão, vamos para a próxima. Questão 84 diz lá: uma caixa de texto foi inserida em um documento que estava sendo editado no Word 2016, versão em português, e sua configuração padrão. Por meio da guia inserir do grupo texto, botão caixa de texto, foi inserida essa caixa. Aí ele fala, caso se deseje alterar a cor da linha dessa caixa de texto,
Basta ajustar esse parâmetro após se. Alternativa A. Dar um clique com o botão direito do mouse em sua configuração padrão dentro dessa caixa de texto e selecionar a opção Formatar borda. Dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em sua configuração padrão dentro dessa caixa e com esse parâmetro será apresentado um quadro. C. Dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em sua configuração padrão sobre a borda dessa caixa que esse parâmetro será apresentado um quadro. D. Selecionar a caixa de texto e pressionar a tecla de atalho Ctrl T que esse parâmetro será apresentado em um quadro. E depois, E. Dar um clique com o botão direito do mouse em sua configuração padrão sobre a borda dessa caixa de texto e selecionar a opção Formatar forma. Então vamos fazer isso daqui no próprio Word para ver como é que funciona. Então olha só. Então, voltando para cá para o Word, nós vamos duplicar. Vamos inserir aqui, né, uma caixa de texto. Caixa de texto simples mesmo, pronto, a caixa de texto já está lá inserida. Vamos ampliar para você acompanhar o que eu vou fazer. Observe o seguinte, quando você tem aqui, ó, a caixa de texto, um clique com o botão direito do mouse, ele vai abrir para nós o quê? Né? O menu de contexto. E dentro do menu de contexto, você tem ali embaixo um elemento chamado Formatar forma. E quando você clica em Formatar forma, ele abre as opções de formatação da forma, onde você pode mudar a cor da linha se quiser, tá? Então eu tenho a cor aqui e troco para a cor vermelha, no caso. Ele troca a linha ali para a cor vermelha, como você vê lá na imagem da tela, tá bom? Então, diante disso, a gente volta para lá. E aí você vai ver que realmente a única alternativa ali possível de ser assinalada é a alternativa E. Vamos até ela lá. Então observa lá. Então, E. Alternativa, dar um clique com o botão direito do mouse em sua configuração padrão sobre a borda dessa caixa de texto e selecionar a opção Formatar forma. E aí você escolhe a cor que você bem entender. Tudo bem? Então olha só. Alternativa aí no caso, alternativa E, alternativa tranquila, de acordo com as outras opções que você viu ali, né? Colocadas nas alternativas. Vamos para a questão 85, questão de Excel. E adivinha qual foi a função cobrada na prova? Função C. Acompanhada do quê? Acompanhada da função menor e maior que a gente fez vários exercícios aqui na aula, né? Então, quer dizer, quando você bateu o olho nessa função C, eu acredito que você abriu o sorriso e falou: nossa, eu consigo fazer essa questão agora tranquilamente, porque nas aulas de informática a gente fez uma série de exercícios e aí você com certeza acertou essa questão, né? Então, veja, função C. Função C está dizendo aqui, ó, se o menor, né, o quinto menor número for diferente do sexto maior número, valor verdadeiro é o menor, valor falso é o maior. Então, é só você observar o seguinte, eu vou escrever a função aqui na lousa e aí a gente desmembra, né, direitinho. Então, o que nós temos lá? C menor, aí a gente abre aqui o parênteses, A1, 2 pontos, C4, ponto e vírgula 5, for diferente de maior, aí a gente coloca aqui A1, 2 pontos, C4, ponto e vírgula 6, ponto e vírgula. Aí o valor verdadeiro eu vou colocar aqui embaixo. Menor A2, 2 pontos, B3, ponto e vírgula 2. E o valor falso aqui embaixo. Maior A1, 2 pontos, B4,
ponto e vírgula 3. Fecha o parênteses daqui, fecha o parênteses da função C. Então vamos desmembrar a função C, como eu falei para vocês fazerem quando cair na prova. Primeiro, quem é a nossa condição? Condição é se o menor for diferente do maior. Então essa aqui é a condição. Após a condição, separado por ponto e vírgula, você tem o valor verdadeiro. E após o valor verdadeiro, você sempre terá o valor falso. Isso foi falado exaustivamente nas nossas aulas aqui no Instituto, né? Então veja. Primeiro vamos descobrir se a condição é verdadeira ou falsa. Então ele quer o quinto menor número no intervalo de A1 a C4. Então olhando aqui na tabela, o intervalo de A1 até C4 é todo o intervalo que nós temos aqui. Então vamos ao quinto menor número. Primeiro menor número é 1, segundo menor número é o 2, terceiro menor número é o 2, quarto menor número é o 3 e quinto menor número é o 4. É isso? É isso aí. Aí você tem aqui o seguinte, ó. Aí você tem maior. Aí você tem o sexto maior número. Sexto maior número. Primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior, quinto maior, sexto maior. Então vamos analisar e colocar aqui os valores correspondentes a cada um deles. Então, ó, o que ele está trazendo ali na questão 85? Na questão 85, ele está trazendo o seguinte: se o quinto menor número for diferente do maior. Quinto menor número, de A1 a C4. Então vamos colocar aqui. Quem é o primeiro menor número? Número 1. Quem é o segundo menor número? O número 2. Quem é o terceiro menor número no intervalo de A1 a C4? O número 2 também, porque está repetido. Quem é o terceiro? Ali no caso, quem é o quarto menor? O quarto menor é o 3. E o quinto é o 4. Então, olha só. Aí você tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí o que você tem? O quinto menor número é o 4, certo? Agora vamos fazer o sexto maior número. Sexto maior número. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto maior número é o 5. Certo? Aí o que você analisa? 4 é diferente de 5? Verdadeiro. Então ele quer saber, aqui no caso, quem é o segundo menor número no intervalo de A2 a B3. Bom, de A2 a B3, quem é o segundo menor número? Primeiro, segundo. Então, o número 2. Alternativa aqui correta, no caso, alternativa B. Beleza? Então, olha só. Professor, por que você foi tão cauteloso ali? Pelo seguinte, nós precisamos observar bem aqui para não confundir quando você tem números repetidos. Se você pula um dos números aqui, pode ser que dê falso, e aí você faria esse cara aqui, né? Então imagina, se aqui fosse 5. E aí o que você ia fazer? 5 é diferente de 5? Não, falso. Aí você faria o valor aqui falso. Fazendo o valor falso, você não traria a resposta correta, que é a resposta do valor verdadeiro, tá? Então sempre analise com cuidado. Condição para descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Descobrir que ela é verdadeira, faço somente o verdadeiro. Descobrir que ela é falsa, faço somente o falso. Tudo bem? Então, você viu que foi uma questão tranquila, uma questão aí onde você realmente viu e viveu todas as nossas aulas do Excel. Você viu que as nossas aulas do Excel justamente
foram colocadas em prática aí nessa questão. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão aí 86, questão do Excel também. Nessa questão ele traz ali, ó. Analise a seguinte janela gerada quando um usuário estava imprimindo a sua planilha no Excel 2016, né? Na sua versão em português, na configuração padrão, e aí ele fala, ao se apertar o botão imprimir dessa janela, essa aqui, em todas as páginas impressas da planilha, será ou serão repetidas na parte superior da folha o quê? Aí você vê aqui, linhas a repetir na parte superior. Então, ele está trazendo aqui 1 e 3, certo? Beleza. O que você está vendo ali? Uns 2 pontos, né? 2 pontos sempre remete a intervalo. Nesse caso aqui, também, ele está trazendo ali da linha 1 até a linha 3 que vai ser repetida. Então, se você analisar as alternativas aqui, ó, a linha 2 apenas, a linha 3 apenas, as linhas de 1 a 3, linha 1 apenas, 1 e 3 apenas. Então, você viu que o apenas ali de novo está presente, está limitando. E ali a gente não tem uma limitação. Estamos indo da linha 1 à linha 3. Só que, professor, eu não estou entendendo como é que funciona isso no Excel. Então, eu vou te mostrar. Olha só. Primeiro, onde que fica isso? E depois eu te explico onde se aplica isso, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos duplicar a nossa tela ali para você poder acompanhar comigo o Excel. Então, duplicando, olha lá o Excel aparecendo. Ok. Agora acompanha aqui comigo, eu vou ampliar aqui para você acompanhar o que a gente vai falar. Em layout da página, nós temos aqui uma opção chamada imprimir títulos. Não sei se você consegue enxergar, vou ampliar para você ver bem. Então você tem aqui, ó, imprimir títulos. Certo? Muito bom. E aí ele abre exatamente aquela imagem que você viu ali na prova. Então, linhas a repetir na parte superior. Quando eu clico aqui, o próprio Excel traz para mim a opção de eu selecionar quais as linhas que eu quero que sejam repetidas. Então, eu quero que sejam repetidas linhas 1, 2 e 3. Olha o que aparece ali. Tá vendo? Então, exatamente o que está lá na sua prova. Linhas 1 até 3. Professor, mas por que eu iria repetir isso na parte superior? Imagine o seguinte, você tem ali uma planilha do Excel que é longa, que é comprida. Isso significa o quê? Que na parte superior, né, do início da sua planilha, você vai ter lá uns títulos. E esses títulos, no caso, eles não vão se repetir nas próximas páginas impressas. Por quê? Porque só está lá na parte de cima. Quando você opta por justamente repetir os títulos, nas próximas páginas em que você tem aquela informação que é longa, ele vai trazer o título de novo, para que você saiba exatamente qual parte da coluna que você está, sobre que assunto que você está em cada página. Então, é uma ferramenta útil para o Excel. Não muito utilizada, mas quando você tem ali uma planilha que é longa, você pode sim repetir então os títulos que estão ali naquelas linhas. E aí você define, por exemplo, se o título ele está mesclado em várias linhas, ali no caso, você pode selecionar aquele intervalo para que ele repita aquilo na impressão. Tudo bem? Então, não foi uma questão difícil, foi uma questão aí até de lógica. Lembra que a gente comentou nas nossas aulas que, olha, provavelmente você tenha que usar o raciocínio lógico para acertar algumas questões do Excel. E uma das questões foi justamente essa. Mas aqui você mata facilmente por conta, primeiro dos apenas, e depois por causa do intervalo aqui que ele está trazendo, tá? Então o intervalo da linha 1 até a linha 3. Então neste caso aqui as linhas de 1 a 3. Alternativa correta, alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Questão no caso 87, questão do Excel de novo. Então o que ele traz aqui, ó? Um usuário do Excel, né, 2016, na versão português de sua configuração padrão, possui uma planilha com o seguinte conteúdo, essa aqui.
Aí o que ele fez? Em um dado momento, esse usuário selecionou as células no intervalo de A1 até C3, conforme apresentado a seguir. Então ele fez isso aqui, ó. Caso a partir do botão, que esse daqui é o que a gente chama de botão autossoma, disponível a partir da guia página inicial do aplicativo, seja selecionada a opção soma, o resultado produzido nas células A3, B3, C1, C2 e C3, que são justamente essas células aqui, né? Será, primeiro, aí ele traz um dado, o símbolo hífen aqui no caso representa a célula não alterada, ou seja, não há alteração na célula. Veja, se eu selecionar todo este intervalo aqui, nós aprendemos nas nossas aulas que a partir do momento que você clica ali no botão autossoma, né? Seja no intervalo próximo aqui, ele vai trazer a somatória da coluna, aqui nesse intervalo ele vai trazer a somatória justamente da linha, e no caso selecionando todo este intervalo total e clicando em autossoma na opção soma, ele somará todo o intervalo selecionado. Então quer dizer, todos os espaços vazios que estão ali terão valores, terão números. Então a alternativa correta que você tem aqui é justamente a alternativa que não tem a célula não alterada. Então veja, qual a alternativa correta aqui? A alternativa, neste caso aqui, é a alternativa B. Professor, pode mostrar como é que funciona isso? Claro, vamos ver aqui, ó. Veja, vou colocar aqui no Excel. Vamos duplicar aqui para você poder ver. Olha lá. Então, justamente lá no Excel, eu vou ampliar mais um pouquinho para você ver. Vamos colocar aqui, inclusive, as linhas de grade para ficar mais visível. Pronto. E aí a gente coloca exatamente como na questão. A questão aqui foi 1, 2, 3, 4. Aí quando você seleciona de A1 a C3 e clica no botão autossoma na opção soma, que você tem aqui, o que ele faz? Ele faz a somatória de todas as células que estão vazias. Então ele faz a somatória da linha, a somatória da coluna e a somatória da linha. Então quer dizer, eu não tenho nenhuma célula que vai ficar inalterada, que vai ficar ali, por exemplo, sem alteração nenhuma. Ou seja, ficaria vazia. Não, não tenho isso, tá? Então, questão tranquila, cobrada aí pela VUNESP e que você com certeza acertou na sua prova, né? Então, voltando para lá, você vai ver que a questão, né, a alternativa B era a única possível, né? Onde ele tem os valores de cada uma ali das células. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, questão 88, uma questão também ali bem tranquila. Olha lá. Quando você recebe uma mensagem por meio de correio eletrônico, há diversas opções de resposta, sendo que na opção encaminhar, veja, encaminhar quer dizer, vou enviar tudo o que eu recebi para uma outra pessoa. Então, eu estou encaminhando a mensagem. Na alternativa A, ele diz, se houver anexos na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser incorporado à mensagem de encaminhamento. Não. Se eu receber a mensagem com vários anexos, eu vou encaminhar com todos os anexos. B. Na mensagem de encaminhamento não pode ser editado ou alterado o campo assunto da mensagem original recebida. Claro que pode. Posso justamente escrever ali no assunto que estou encaminhando o e-mail que eu recebi de fulano, entendeu? Então, eu posso mudar o assunto sim. C. Se houver anexos na mensagem original recebida, essa só pode ser enviada para um destinatário. Não, eu posso enviar para quantas pessoas eu bem entender, ok? E no D. Não pode haver destinatários em cópia se houver mais de um anexo na mensagem original recebida. Claro que não, gente. A gente não tem esse tipo de restrição nos e-mails, seja para encaminhamento ou para qualquer outra coisa que a gente vá fazer. Então, a única alternativa que sobrou, que foi a alternativa E, é a correta, onde você tem ali, ó, tanto o texto da mensagem original recebida,
quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento. Exatamente isso, tá? Então é uma coisa que você vivencia, uma coisa que você faz no seu dia a dia e foi justamente o que nós comentamos nas aulas, né? A gente falou, olha, questões relacionadas a correio eletrônico geralmente são perguntados assuntos do cotidiano de quem usa essa ferramenta, o e-mail. Beleza? E aí nós vamos para a questão 89, questão também tranquila, vista também nas nossas aulas aqui no Instituto. Então veja só, um usuário de um computador digitou o seguinte endereço na barra de endereço do navegador Internet Explorer, https://www.google.com.br. Com relação ao endereço digitado, é correto afirmar que a troca de dados entre o navegador e o servidor do site é criptografada? Bom, HTTPS, emprego de criptografia, a navegação é segura, é verdade. Então a resposta correta já é esta, mas vamos analisar as outras. O site visitado é seguro, ou seja, livre de vírus e outros códigos maliciosos. Não tem nada a ver. O fato de você ter ali, né, a criptografia empregada é que os dados digitados ali estão protegidos. Livres de vírus não existe isso em nenhum site, inclusive. C. É um site de uma organização governamental? Não, não é. Não tem o gov ali, né? No próprio domínio. É um site de uma organização sem fins lucrativos? Também não, né? O Google justamente visa lucro, com certeza, com as propagandas que são realizadas nele. E depois, é um site de uma organização não governamental, né? No caso, .org, né? Então não é. Então, nesse caso aí, só pode ser a alternativa A. Questão essa que já foi cobrada pela VUNESP em provas anteriores, entendeu? Então, quando a gente fala para vocês, olha, pessoal, estuda as provas anteriores, né, da VUNESP, porque a VUNESP ela é uma organizadora que geralmente repete questões em prova. Isso aqui já é um exemplo, né? Isso aqui foi vivenciado por nós em aula, onde eu apontei para vocês uma questão exatamente igual a essa. Tudo bem? Beleza? E aí nós vamos para a nossa última questão da prova aí de informática, né? A prova na parte de informática, questão 90. Olha lá. Utilizando-se o site de busca Google, deseja-se pesquisar apenas as páginas que contenham exatamente a frase feriados no Brasil. Para isso, deve-se digitar na caixa de pesquisa do site o seguinte. Bom, frase exata, exatamente a frase. Então, quer dizer, eu só posso pesquisar algo que seja exatamente aquilo que está escrito, colocando o que está escrito entre aspas. Então, feriados no Brasil, entre aspas, já vai trazer o que a gente está buscando, a frase exata. Beleza, galera? Então, o que você viu aí? Você viu que as questões de prova colocadas ali no caso foram questões discutidas, vivenciadas e, por que não dizer, premeditadas por nós aqui no Instituto. Então a gente, nas nossas aulas de informática, vimos praticamente todas as questões que foram abordadas aí na sua prova do TJ. Tá certo? Então, espero que você tenha acertado o maior número de questões aí de informática. Eu quero que você gabarite. Fico feliz, né, em ver que as questões ali cobradas na prova foram questões realmente vistas nas nossas aulas, em sala de aula. E também falo para você o seguinte, agora que você já está aprovado, fica para você a dica da segunda fase, que é a fase de digitação. Nós aqui do Instituto vamos preparar um vídeo para você com dicas de como você pode se preparar para esta segunda fase. Então, esperem, aguardem esse vídeo que eu vou gravar para vocês, mostrando inclusive, né, sites que traz para você, por exemplo, simulações de como que você pode fazer a digitação exatamente como vai ser cobrado lá na segunda fase. Tudo bem? Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!